né, para a gente poder acessar o legislativo, que o negócio está feio, né, gente? A gente sabe como é que está na educação. E a gente está com esse momento aqui, queria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho de si, de como é que está a vida aí como professora, que somos 3 professoras, pode ser, gente? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Fabiana de Abreu, como a Catiane disse, co-vereadora nessa bancada feminista do PSOL aqui em Guarulhos. Somos 3 mulheres de luta, né? Somos educadoras e estamos na luta por uma educação de boa qualidade há bastante tempo, e agora a gente está aqui trazendo um projeto para Guarulhos que representa não só a classe trabalhadora, mas todos e todas aquelas que têm algum tipo de opressão aqui na nossa cidade, porque é disso que a gente está falando, né? Os trabalhadores e trabalhadoras, além de sofrer opressão, a exploração ainda sofre opressão, e nós estamos aqui para falar de educação, uma educação de boa qualidade, uma educação que visa transformar essa cidade, porque a gente precisa de uma cidade acolhedora, e ela começa com o atendimento das nossas crianças de 0 a 6 anos, tá bom? Espero que vocês fiquem com a gente até o final, para que a gente possa ter uma boa conversa. Valeu, Fabi. Vai lá, Letícia. E aí, gente, boa noite. Eu sou a Letícia, também co-candidata a vereadora aí pela bancada feminista, esse projeto tão necessário, né? E sou professora de língua portuguesa, estar aqui compartilhando, trocando figurinhas com vocês é muito importante para o meu crescimento, não só como, né, co-candidata, mas crescimento profissional e pessoal. E eu gosto muito de uma frase de Conceição Evaristo, que diz que mulheres que se apoiam são invencíveis, né? E que é na sororidade que a gente encontra força para mudar o mundo. E isso é uma verdade absoluta. Essa é uma candidatura que representa o que a gente tanto almeja, que é a construção de uma sociedade socialista que represente a classe trabalhadora, né? Uma política de mulheres, como diz muito a Fabiana, uma política de cuidado, né, que é uma política diferente da política que é feita por aqueles que estão hoje nos representando. Então, nós somos 3 cidadãs de muita luta, muita vontade, que estão aí dando a cara a tapa para ser parlamentar e representar a nossa classe, que é a classe trabalhadora. Sejam todos muito bem-vindos. Aí, valeu, mana. E essa é a nossa bancada, né, de luta. Vocês já me conhecem, eu sou a Catiane, sou professora de Educação Física já há 14 anos aqui na rede, né? E a gente luta por uma educação progressista que seja para todos, assim, né? A acessibilidade para todos. E hoje a gente vai trazer aqui como convidada especial a Solange, que ela é uma pessoa maravilhosa, todos conhecem aqui na rede de Guarulhos, uma lutadora, esteve à frente aí de todas as movimentações pela educação, né? Queria que ela se apresentasse melhor aí para a gente, para a gente poder dar início ao que a gente vai falar aqui, que na verdade a gente quer construir um programa de educação, que seja educacional, que seja a partir da população, seja a partir dos trabalhadores. Então a gente vai juntos, coletivamente, construir esse programa para uma educação melhor. Então eu queria que a Solange falasse um pouquinho aqui com a gente, falasse principalmente de alguns eixos, né, que a gente tem um problema bem sério, que são as creches, né, que foram terceirizadas, aí a gente tem esse problemão. Outros setores também aqui do serviço público em Guarulhos estão sendo terceirizados, né, mas acho que é importante a gente falar sobre isso, sobre a falta de vagas nas creches, o que acarretou, né, isso tudo, já é uma luta muito antiga nossa, né, e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. E se apresenta primeiro, vamos lá. Kátia, deixa eu te interromper só um instantinho. Desculpa, Solange, atravessar o samba aqui, pessoal. Só que eu sou a Dani, prazer, eu trabalho com a bancada. Eu só queria avisar todo mundo que está participando que a gente está gravando essa chamada, tá? Só para a gente poder ter esse material para consultar depois, postar, enfim, trechinhos dessa conversa no Instagram, enfim, e mostrando um pouco do que a gente tem feito. Se alguém tiver algum problema com isso, enfim, alguma questão, é só avisar aqui na bancada, ou então fechar a câmera, tá? Muito obrigada, e desculpa interromper aí, Kátia, só queria dar o aviso antes. Obrigada, Dani, valeu pela força aí. Então, Solange, é contigo.
Olá, boa noite. Vou começar me apresentando, né? Eu sou Solange, sou professora, trabalho na rede há 30 anos, CUTES não diz isso, mas fazem 30 anos que eu estou na rede, sendo que 6 deles como gestora escolar, né? Eu trabalho também na rede estadual de ensino, né? E tem aí essa questão, trazer um pouquinho desse bate-papo do que é a educação, que eu vivi em Guarulhos e o que a gente vê hoje como problema na rede municipal de ensino. Mas, antes de mais nada, quero agradecer à bancada feminista, dizer que é um projeto muito importante para todas nós mulheres, né? Um projeto que não tem acontecido só em Guarulhos, que tem acontecido em outros municípios e que é super importante a gente apoiar, porque, de fato, traz uma proposta muito diferente para todas nós, né? Tati, posso começar? O que você acha? Pode. É legal a gente falar, porque assim, você fala um pouquinho sobre as perspectivas, aí o que a gente faz? No final, a gente traz os eixos centrais aqui do que a gente está falando da educação, né? A gente conversa um pouquinho com as pessoas, abre também para as pessoas falarem um pouco para a gente, porque o objetivo aqui é construir. Então, a gente vai ouvir e vai ser tudo coletivo. Então, se alguém até quiser depois ir mandando mensagem no chat, a gente vai tentando responder e a gente vai fazer uma interação, né? Então vai ter inscrição, vocês podem se inscrever depois da fala da Sol para a gente poder falar um pouquinho, para a gente debater aqui o nosso objetivo, que é a educação, tá bom? Pode ir, Sol. Bom, gente, então vamos lá, recomeçando aí, boa noite, né, para todos. Queria primeiro aqui fazer uma proposta, que na verdade é uma proposta de dividir com vocês a minha experiência em Guarulhos como educadora e a trajetória que essa rede foi criando, né, ao longo desse percurso aí, nesses meus 30 anos de trabalho, para garantir tanto qualidade de acesso quanto qualidade educacional para as crianças, né, seja no ingresso das crianças à rede municipal, seja na permanência delas e na qualidade que a gente oferta de educação. E dizer que hoje é um dos períodos em que eu me encontro mais preocupada com a rede municipal de ensino, porque, na verdade, nós corremos o risco, né, de perder a escola pública própria. Isso, para a gente, é um problema muito grande, e eu vou aqui tentar fazer um panorama do que significa isso hoje, como que a gente está hoje em relação a isso. Então, nós tínhamos um projeto de construção de rede própria na educação infantil e no ensino fundamental, no ciclo 1, né, em Guarulhos, e isso passou pela construção de várias escolas em um período que a gente teve aqui em Guarulhos. Já fazem alguns anos que a gente não constrói mais escolas, porque nós fizemos opção por um outro projeto político, né? Um projeto político de privatização da educação. E quais foram os impactos disso e por onde ele começa? Ele começa pelo atendimento nas creches, na educação infantil, das crianças de 0 a 3 anos de idade. É aí onde a gente vai ter o primeiro boom de privatização. As pessoas podem chamar aqui de parceria público-privada, né? Podem dar outros nomes, mas, enfim, a gente está falando aí de uma política permanente de fim da rede própria de 0 a 3 anos. E qual é o impacto disso, por exemplo, para as nossas crianças e na educação aqui de Guarulhos, né? Primeiro, gente, que a gente tem que, aqui, a grande maioria são educadores, né? Relembrar que educação não é mercadoria, né? Como que a gente faz quando isso acontece? Quais os impactos disso? Então, o que a gente foi vendo aos poucos? Primeiro, a gente foi vendo o fechamento das creches e a transformação dos espaços que eram próprios de creche, ou seja, que tinham sido planejados para a creche, para atendimento de 0 a 3 anos das crianças, irem se transformando em escolas de ensino fundamental. Ao invés de ter construção de novos prédios para dar conta da demanda, né, da cidade, a cidade é uma cidade que cresce todos os anos, o que foi acontecendo? Foram fechando as vagas de creche e várias creches começaram a absorver o ensino fundamental. Com isso, essas crianças, algumas ficaram sem vagas, outras foram sendo mandadas para a rede
para a rede privada, para a rede parceira, que eles chamam aqui em Guarulhos, né? Guarulhos eles chamam de rede parceira. Que na verdade, você paga um ente privado para fornecer educação para as crianças. O impacto disso na rede, a gente já tem assistido. Então, por exemplo, você tem uma precarização da mão de obra, do trabalhador, ou seja, os salários são muito baixos, você não garante para esses trabalhadores, a legislação vigente hoje em educação, então, 1/3 de jornada pedagógica não se garante para esses trabalhadores. Você volta a separar o cuidar do educar, muitas vezes você tem um professor e você tem um grupo de pessoas ali que vão cuidar dessa criança, né? Dizem que se cuidar, porque para a gente, né, a gente que está na rede própria e vem estudando isso há bastante tempo, a gente sabe, só para fazer um parênteses aqui, que cuidar e educar nessa fase, né, na fase da primeira infância, não é dissociável. A gente só pode educar cuidando, né? Então, o fato da gente poder fazer, por exemplo, ensinar a criança a ter autonomia para a vida diária, né, de ir ao banheiro, de se alimentar, isso é um ato de educação, não é um ato só de cuidado, né? E nós sabemos que isso é indissociável, ou seja, existem maneiras que a criança vai se desenvolver melhor e quanto mais formação esse profissional tiver para fazer isso da melhor maneira, melhor é. E hoje, na rede privada, por exemplo, a gente vê uma dissociação desse movimento. Então, cuidar é uma coisa, educar é outra, você contrata um profissional que tenha formação e um grupo de profissionais que não tem formação. Geralmente, os profissionais trabalham 40, 44 horas, tem lugares até, certo? E passam a serem muito precarizados, né? Essa precariedade, gente, ela tem uma consequência direta na qualidade de educação que está sendo ofertada por essa criança, né? Então, nós sempre tivemos um projeto para as creches. Primeiro, a universalização das creches em Guarulhos, que nunca aconteceu. Segundo, que essa universalização se desse numa rede própria, através de concurso público, com professores concursados, com garantia de direitos, com formação permanente, para que a gente pudesse garantir a qualidade do atendimento das crianças, né? E que a gente conseguisse, de fato, né, dialogar com a comunidade, né, ampliar, por exemplo, a jornada das crianças de acordo com as necessidades das famílias. Tem família, por exemplo, que quer só uma creche parcial, porque ela se organiza para ter o contato, para ficar com a criança num outro turno. Tem mães, por exemplo, às vezes mães solos, que elas precisam da creche em período integral, né? O que Guarulhos fez? Para obrigarem as mães, que são as mães trabalhadoras, que é aquelas que mais precisam que as suas crianças sejam estimuladas no ambiente escolar, façam opção pela rede privada, ofereceu, a princípio, o período integral só nas redes privadas, só nas redes que eles dizem parceiras, obrigando essas mães que necessitam irem para lá, tá? Então, isso causou também um impacto nos profissionais da educação, né? Por exemplo, a gente teve fechamento de creches e tivemos profissionais adidos, profissionais com mais de 20 anos de carreira, que perderam suas sedes, né? Que tiveram que migrar para outras escolas, que ficaram sem aulas, pipocando de um lugar para o outro, um desrespeito total com esses profissionais, né? E, inclusive, tivemos perda de profissionais para outras redes por conta disso, por conta desse desrespeito. Essa rotatividade na rede, inclusive, tem um impacto também sobre qualidade, né? Nas redes privadas, a rotatividade é alta, porque as pessoas não têm direito, então elas vão ficando saturadas, adoecidas com a precarização. E na rede municipal, a gente tem visto uma migração das pessoas para outras redes devido às condições de trabalho e o desrespeito que existem com os profissionais, principalmente os da educação infantil. Então, a gente aqui, acho que tem que falar muito a respeito disso, porque a comunidade não está tendo acesso às creches. E quando tem acesso, a família é obrigada a colocar na creche em que a prefeitura quer, né? Então, às vezes, tem uma creche própria próximo da comunidade, essa creche fecha vagas para atender ensino fundamental, a comunidade precisa desse equipamento,
fecha as vagas e as crianças são mandadas para 2 quilômetros, até mais, gente, até mais. A gente já viu isso acontecer em Guarulhos, de distância da casa dela, sendo que ela tinha uma creche próxima ali, a 300, 400 metros da casa dela. A mãe é enviada para ser atendida numa creche privada, uma creche que eles chamam de parceiro, vou aqui, né, fazer essa mediação entre as palavras, aí, o vocabulário que eles usam, às vezes 2 quilômetros da sua casa. Então, uma mãe que trabalha, que tem que levar o bebê a 2 quilômetros da sua casa, é bastante complicado. Acho que a educação infantil hoje é o nosso grande calcanhar de Aquiles, mas tem uma série de outros fatores que a gente precisa discutir em Guarulhos. Então, nós precisamos discutir a política inclusiva em Guarulhos, né, como os nossos deficientes estão sendo atendidos. A gente sabe, por exemplo, que na escola, isso é muito importante, porque tem um impacto sobre toda a escola, sobre o trabalho docente, sobre a relação com as crianças. Não há inclusão se a gente não tiver material humano para dar conta das inclusões. Então, é super importante discutir as condições em que nós estamos trabalhando, que se precarizaram muito nos últimos anos, né? Então, desde a questão da inclusão, a questão, por exemplo, como eu falei para vocês aqui, da não criação de novos espaços, construção de novos espaços públicos, a formação docente, existe um processo de burocratização, de pressão e de fomentação de equipamentos digitais, que, na verdade, diminuem a autonomia docente em relação à educação, e a gente precisa discutir aqui, que eu acho que é super importante, que já acontece na rede estadual, né? A gente já tem vivido essa realidade na rede estadual e agora também passa a vivenciar, em parte, começa a migrar para a rede municipal essa política também. Então, para a gente poder entender um pouco do que está acontecendo na cidade de Guarulhos em relação à educação. Nós não avançamos, gente. A gente poderia ter avançado na construção de escolas, na ampliação da rede própria de educação infantil e na oferta de educação infantil para todos, de qualidade, e poderíamos ter avançado, por exemplo, na oferta também na qualificação das aulas dos especialistas, ampliando as aulas dos especialistas na nossa rede própria. Vários assuntos são importantes para nós da educação e nós temos como construir saídas para aumentar a qualidade da educação, qualificar cada vez mais, né, educação pública no município de Guarulhos, ampliar a qualidade, mas para isso é preciso ouvir os profissionais de ensino, é preciso ouvir as comunidades, e a gente começa aqui com esse primeiro bate-papo em relação à educação de Guarulhos, que nos traz muita preocupação, mas que nós sabemos, tem saída, é uma questão de política pública, tá bom? Quero agradecer aqui. Obrigada, Sol. Maravilhosa, como sempre. É isso mesmo, gente. E além de tudo isso, né, a gente ainda tem a questão de toda a privatização que está acontecendo dentro da educação e também nos outros setores do setor público aqui, né, de Guarulhos. A gente precisa combater isso ao máximo e, como a Solange falou, existem as diferenças salariais, diferenças de condições de trabalho entre as pessoas, e isso complica bastante a questão do ensino público de qualidade, que é o que a gente almeja, né? Gostaria agora, pessoal, de passar aqui para vocês, quem quiser se inscrever para falar, vou deixar aqui mais ou menos 2 minutinhos rolando, ou levantar a mãozinha aí no quadradinho, ou então solicitar no chat. A gente vai estar chamando vocês para fazer a intervenção, ou alguma opinião até do que está vivendo, do que está sentindo na cidade, de políticas que são necessárias. Eu acho que é importante a intervenção de todo mundo para a construção desse programa, né? Então, quem está aberto, tá, já pode se inscrevendo aí, as meninas vão me dando uma força. Acho que travou aí. Tá, eu vi a minha travou. Ô, Solange, eu só queria que você... Caí, voltei. Ih! Achou que eu ia cair, né? Achou que eu tava na pior. Então, gente, quem puder aí se inscrever, já
pode levantar a mãozinha, quem conseguir ver vamos anotando aqui as pessoas. É bom a gente... Esse é um momento de construção, como eu disse, a gente tem que relatar algumas coisas, né? Como a Sol falou, a gente que é especialista, a gente tem apenas uma aula por semana. Isso é uma perda para os alunos, porque nas outras cidades a gente tem 2 aulas, 3 aulas de educação física, artes e inglês, né? Aqui a gente tem 7 professores de música, então é uma coisa a se pensar. O que a gente está perdendo há tantos anos, nós como profissionais, as crianças como qualidade educacional também, porque a gente aprende como um todo. E eu vi uma mãozinha levantada aqui, ó. Rapidão, peraí que eu vou achar. A mãozinha saiu, Kátia. Não sei se a pessoa desistiu. Mas tem uma mensagem no saiu? chat. Tem uma mensagem no chat. A Mariana. E... Quer falar, Mariana? Manda bala. Não quer? Acho que foi sem querer aqui, mas eu acho que vale a pena ler uma das mensagens que está tá aqui bom. no chat, Kátia, da Alciana, que ela não consegue falar. Beleza, Alciana, eu vou ler aqui então. Deixa eu abrir aqui. É que a minha acabou zerando. Alguém pode ler fazendo um favor? Eu estou sem o acesso da fala dela. Aqui nós temos 2 mensagens, Kátia. Nós temos um comentário da Miriam, que ela faz o seguinte comentário: acredito que a educação começa no voto, pois as políticas públicas afetam diretamente a educação, saúde e a segurança. Enquanto votarmos em políticos e rede social, não vai dar certo nada. Esse foi o comentário da Miriam. Depois você, se quiser comentar alguma coisa em cima. E da Alciana, que ela diz o seguinte, aí dela são alguns tópicos. Ela coloca o seguinte, que na educação infantil, primeiro, nós vemos crianças sendo privadas do direito à infância com qualidade. Em segundo lugar, ela pontua que os docentes estão vivendo a perda da identidade docente, de professores de primeiríssimo infantil. Que no terceiro, famílias sendo enganadas quanto à qualidade do atendimento para os seus filhos. E o quarto tópico que ela coloca aí é que a classe trabalhadora tendo seus filhos encarcerados em espaços que não garantem a tão sonhada infância de qualidade. Ela não conseguiu falar, mas ela pontuou. Maravilhosa, Alciana, arrasa. Mas é isso mesmo, a Miriam, a gente milita junto aí na vida, né, nas escolas. É sempre importante o apoio dela, assim, das meninas que estão falando aí. A Alciana é uma grande lutadora, construiu aí com a gente, né, o Sim de Educação, a gente está em vias de, sempre na luta para a gente tentar o melhor para a educação de Guarulhos, São Paulo não, gente, ainda estou aqui na cidade, Guarulhos, e a gente está na luta, né, por exemplo, aqui, não sei se a Sol quer comentar alguma coisa, ou se alguém quer comentar alguma coisa, mas é isso mesmo, está tendo propaganda enganosa, as crianças estão sendo enganadas, não está tendo tudo aquilo, né? E a nossa liberdade do ensinar já está prejudicada há bastante tempo, né? Nós estamos sem informações, isso é super importante, super pertinente, né? A Thay postou aqui, a Tainã, acabei de ver aqui, eu tenho acordo, ó, porque tem o adoecimento dos docentes, né? A atual gestão está marcando em cima dos atestados, mas não vê nem propõe nada para diminuir esse adoecimento. Então, quando a gente privatiza e traz todos esses problemas, a gente só piora a situação das salas de aula, que ficam cada vez mais cheias, né? A gente tem essa problemática muito grande, e quem está ali e tem algum tipo de deficiência vai ficar com muita dificuldade de conseguir um ensino de qualidade, até pelo, né, a gente tem poucas professoras aí do AE, é importante a gente especializar, contratar mais, né, então a gente precisa de uma ampliação de uma rede de apoio dentro da escola, né, porque a gente, na verdade, no fim, a gente acaba fazendo muito mais coisa do que nós deveríamos, mas a gente está vendo, nós somos um coletivo, então a gente olha para o social, a gente olha o que está acontecendo e a gente vai atrás. Então acho que é importante a gente pontuar isso, né? Melhor, tem que ser melhor para o aluno, tem que ser tudo dinheiro público que está sendo investido, e a gente precisa melhorar essas condições, tanto dos professores, né, quanto
da situação dos alunos, enfim, é complicado, a gente vive um momento complicado. A Fabiana levantou aqui a mão. Fabi, pode falar. São, dentro das informações que a Solange colocou para a gente, a cidade de Guarulhos conta com uma fila de quase de 5.000 crianças fora da creche, né? Nessa idade de 0 a 3 anos. Seria necessário a prefeitura ter um investimento tão potente que teria que construir 25% da rede que existe hoje para poder zerar a fila, né? Solange pontuou uma coisa assim, super importante, que é opção política. O que é uma opção? Uma escolha. O prefeito, esse último prefeito que está acabando o mandato dele agora, depois das eleições, ele escolheu investir muito mais nas chamadas rede parceiras, na terceirização, na privatização, que propriamente na ampliação da rede, causando uma desestruturação dessa própria rede, né? Significa, como a Solange apontou, desemprego, insegurança para os professores, menos direito, né? E você pega assim, uma boa quantidade, são reservados 30% de verba para a educação, né? E o montante é bem grande e parte desse dinheiro acaba sendo destinado para essas redes que são chamadas de parceira, que não tem uma vigilância, que não tem um cuidado. Tanto é que alguém mencionou que parece espaços de encarceramento da criança, né? Onde o brincar, o acolhimento, o cuidado, o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento intelectual da criança, social da criança, fica prejudicado, porque a criança ela tem o direito de estar numa creche para o desenvolvimento social dela, das suas sociabilidades, mas a mãe tem a necessidade da creche. Então, quando a gente pensa numa educação para a criança, a gente sempre está pensando como é que uma creche favorece, por exemplo, uma mãe solo a deixar a criança no lugar seguro para ela poder trabalhar e prover a família dela. O quanto a falta de creche, a falta de vagas nas creches causa um atraso no desenvolvimento da própria cidade. A gente tem que pensar também nessa questão, porque a gente quer uma cidade grande, acolhedora, uma cidade desenvolvida, e ela começa por esse espaço de que a mãe pode sair de casa para trabalhar e deixar a sua criança num lugar seguro, porque a gente vive numa relação de cidade, nas relações sociais, em que a mulher ela tem todo o cuidado com a criança, né? Então, não é só de gerar e parir, mas é dali para frente todo um cuidado, e que às vezes ela pode não estar trabalhando fora de casa porque não tem uma rede de apoio, uma rede de proteção para que a criança dela fique no lugar seguro. Significa dizer o quê? Que essa família pode passar grandes dificuldades. Então, pensar a educação infantil de um modo universal, de uma maneira universal, é falar que a nossa cidade ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser democrática de fato nas políticas públicas, e ela tem que estar voltada para essa questão do desenvolvimento, porque tanto as mães, a gente falar das mães atípicas, por exemplo, as mães que estão sofrendo bastante porque não tem onde, de fato, colocar os filhos, e quando tem onde colocar os filhos, não tem aquele profissional necessário para ajudar no desenvolvimento, por exemplo, psicomotor do filho dela, né? Então, cada criança que tem alguma deficiência, ela precisa de uma necessidade específica, e a cidade de Guarulhos praticamente abandonou esse tipo de política pública, né? As crianças e a família das crianças que vão intervir de uma forma em que elas mesmas se acolham, né? Então, falar de políticas públicas de educação é pensar como é que ela pode interferir, impactar na vida das famílias e também impactar na vida da cidade. Acho que isso é uma questão bastante importante para a gente pensar e começar a ver a importância do voto, do programa, do partido que a gente vai votar, que a gente quer, que programa a gente quer representar. Então, o voto ele é importante por conta disso. É verdade, Fabi. E a Nara se inscreveu aqui. Antes dela falar, só queria dar uma lidinha aqui, que a gente está com duas mães, né, que estão participando aqui do nosso Meet. Dá sim o seu nome aqui, querida, depois você se apresenta. Está escrito assim: eu sou mãe trabalhadora, estou vivendo na pele, não tem creche hoje, me encontro na fila de espera 142. Então, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. É o direito do seu filho que está sendo negado. Né? E aqui, ó, a Mariana colocou aqui: eu também estou na espera de uma vaga na creche,
a diretora da mesma me aconselhou a entrar com processo pela Defensoria Pública para conseguir a vaga. Então, a gente chega nesse nível de governo, onde a gente precisa entrar com uma ação, sendo que a gente tem plenas condições de fazer o atendimento, com todo o orçamento que tem Guarulhos, de fazer atendimento a essas crianças, se tivesse vontade política para isso, tá? Nara, pode falar, querida. Boa noite a todas. Bom estar aqui com vocês. Eu sou do Simpro Guarulhos, né, do Sindicato dos Professores do setor privado da educação, e eu queria dizer, Solange, né, ouvindo a sua fala também, que esse processo de privatização da educação, ele ocorre há anos. Talvez tenha se intensificado agora, mas desde quando o Simpro foi fundado, né, praticamente, vamos começar, desde 2002, 2003, foi quando esse projeto das escolas conveniadas, na época, que agora é a rede parceira, né, que chama, a gente vinha travando uma luta gigantesca contra esse projeto, porque estou falando assim, a partir da perspectiva das trabalhadoras dessas entidades que eram as conveniadas e hoje são as parceiras, não tinha direito trabalhista, era trabalho num período e no outro período era contrato de trabalho voluntário em muitas delas, dinheiro que ia para essas conveniadas e não acontecia o pagamento das professoras. Então, o que eu quero dizer é que eu fico muito feliz, né, muito alegre de saber que tem pessoas que estão trazendo esse tema, que o Simpro Guarulhos lutou por anos para que a gente pudesse dar conta dessa demanda da precarização do trabalho docente nessas conveniadas, né? Perdemos nossa representação, porque na esteira do golpe, né, o Ministério do Trabalho também passou a representação para o Sindibeneficente, que, claro, uma convenção coletiva muito mais tranquila, né, de seguir, assim, com muito menos direitos trabalhistas, com um piso salarial que talvez pouco mais do que a metade do que é o piso salarial dos professores da rede privada. Então, eu só me inscrevi mesmo para dizer que essa é uma luta que vale a pena ser travada, porque a gente luta, como você disse, é uma coisa que a gente carrega no Simpro, embora representando professores de escolas privadas, né, a gente defende o ensino público, gratuito e de qualidade para todos, né? Então, eu fico muito satisfeita de saber que vocês vão travar essa luta no ano que vem, quando eleitas, uma bancada eleita para o ano que vem, para que a gente possa começar a travar essa luta, mesmo a gente não tendo a representação mais dessas professoras, mas que a gente possa atuar nesse sentido de transformar isso na escola pública de qualidade. E a Eliana está me desconcentrando, mas tudo bem. Valeu, Li. É isso, gente. Obrigada, Nara. Bom para vocês, a gente está junto na luta, em várias delas, mas essa é uma que me orgulha de estar junto, viu? Um beijo. Maravilha, muito obrigada, viu? Imagina. Valeu mesmo. Ó, a Letícia levantou a mão. Bora, Letícia, manda. Então, gente, assim, aqui em Guarulhos a gente tem esse problema em relação à educação das crianças, e os dados, eles também são, assim, alarmantes, né? A gente tem uma população muito numerosa, as crianças de 0 a 4 anos, mais ou menos, representam mais ou menos 6,5% dessa população, que equivale a 86 mil crianças, mais ou menos, né? Nós temos muitas crianças a serem cuidadas aqui nessa cidade, e não dá para dizer que não dá para fazer. Não existe, não dá para fazer, né? Nós estamos aí com levantando algumas denúncias também. A gente está com um prédio da Câmara
que, por exemplo, né, tá querendo fazer, os vereadores estão tentando aprovar uma reforma ali de 18 milhões de reais, que é um investimento que não tem motivo. Um prédio de 2021 sofreu uma reforma desse valor no ano de 2024, né, para 2025. É um dinheiro que poderia, por exemplo, ser investido na educação, e não acontece, né? Nós recebemos uma denúncia, eu recebi uma denúncia de uma mãe atípica, que ela reuniu um grupinho de mães e foi numa sessão da Câmara e foi silenciada, né? Ela foi deixada ela fazer a fala, e no meio da fala ela foi silenciada, ela nos procurou através de uma outra pessoa, porque é uma mãe que ela está nessa luta, é uma pessoa muito humilde, é uma pessoa trabalhadora, ela é analfabeta, né? Então, para se comunicar com ela, tem de ligar no celular e conversar, e é um drama, é uma pessoa que tem pessoas do lado, tem mães do lado, elas são guerreiras, elas se agarram nelas mesmas, né? Já dizia o meu amigo Luciano, fala do Emicida, que tudo que nós tem é nós, porque é isso, são pessoas que se encontram dentro dessa situação e que tentam se unir, né, e recorrer a quem pode fazer alguma coisa. E a bancada vem nesse projeto para fazer o que a Nara falou mesmo, agarrar essa luta, né? A gente está falando de uma bancada feminista, é uma política para todos, mas especialmente para as mulheres, a gente está nessa luta com as mães. E aí eu deixo aqui uma provocaçãozinha, que eu queria saber onde estão as mamães dessa live. A gente queria ouvi-las, né? As professoras também, mas as mamães principalmente. Então, aquelas que estiverem presentes e quiserem se manifestar, somos todos ouvidos aqui. É isso aí. Tem uma fala aqui, ó, peraí, deixa eu entrar aqui nas mensagens. Se alguém quiser falar ainda, levanta a mão que eu já inscrevo aqui, tá? Tem aqui, ela tá falando que, cadê aqui, ó? Com isso, uma pessoa, que paga uma pessoa no particular para cuidar da filha, e aí chega a cobrar R$1.000, sendo que é um direito, né? Você precisa trabalhar e você precisa deixar, e você não tem como. Então, isso é uma coisa que nós precisamos realmente fazer uma força em cima para mudar essa realidade. Não tem mais condições, né? A Cristina aqui pergunta para explicar como fazer para conseguir uma vaga via ordem judicial. Eu queria que a Solange respondesse essa só. Você consegue responder aí? Que você tem mais acesso a essas informações? Pode ser? Gente, posso sim. Eu queria antes comentar, Kate, que assim, na verdade, a luta por creche, a gente já viu aqui na rede municipal ser vindouras em duas frentes distintas. Uma é essa, na qual a mãe individualmente procura a promotoria pública, o Ministério Público ou a Vara da Infância, faz a denúncia. A Vara da Infância, né? Isso. Faz a denúncia, leva lá que ela está na lista da creche, há quanto tempo ela está na lista da creche, a creche, quanto tempo, qual a distância da creche para a casa dela, né? E leva esses documentos. Eu, inclusive, acho que é importante, por exemplo, essas mães que estão sem vaga, entra na ouvidoria da Secretaria de Educação, dizendo essa questão da falta da vaga, de quanto tempo está esperando e tudo mais, porque eles vão dar, inclusive, uma resposta por escrito. Essa resposta você também leva como anexo do seu processo, né? Eu estou colocando aqui porque, assim, essa é uma questão mais individual, né, na qual a mãe, tendo a necessidade, ela procura caminhos para conseguir atender o filho. E, infelizmente, só no judiciário que elas têm conseguido algum tipo de respaldo. Outro caminho é uma da luta coletiva das comunidades. Nós já tivemos comunidades que se organizaram, grupos de mães, de 10, 15 mães que se organizaram próximos da casa dela, e requereram vagas na creche próximo da casa. E fizeram um movimento, que era um movimento junto ao Legislativo, junto ao Judiciário, fizeram vídeos, fizeram propaganda da falta de creches, e acabaram conseguindo vaga para as crianças no geral daquela comunidade, né? É uma luta, né? Tem que lutar mesmo. A união, a organização no geral, né? Isso. O que acontece? Eu estou aqui pontuando isso, por quê? Porque, inclusive, é muito importante ter cuidado, né? Porque todos eles vão dizer o seguinte: não, nós nos apoiamos. Aí, quando você vai lá e você vê, foram os mesmos que votaram no projeto de privatização, né? Então,
Não é, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né, gente? Porque a pessoa vai lá e fala, não, nós estamos apoiando o movimento agora, os vereadores, muitos deles que estão na Câmara e que fazem parte da bancada do próprio governo, ou mesmo secretário, subsecretária, aparecem nessas organizações de mães, dizendo, não, nós estamos de acordo, nós queremos ajudar vocês, mas são as mesmas que votaram no projeto de privatização, que não construíram as creches, ou seja, são aqueles que estão efetivando esse projeto político. Né? Eu queria dizer aqui que a gente vê esses dois caminhos. Então, entra na ouvidoria lá no site da Prefeitura, Portal da Educação, faz lá uma denúncia de que você está sem creche, está em tal número da fila, está aguardando tanto tempo, que você quer na rede própria de ensino a vaga para o seu filho, indica a escola e espera eles responderem. Eles têm prazo para responder, não podem demorar também. Respondendo, pega essa documentação, junta tudo isso e vai procurar, né, a vara da infância ou o Ministério Público, se for no Ministério Público, marcar com a promotora, porque lá você vai ser ouvido pela promotoria, na vara da infância também. Então, é super importante fazer uma trajetória. Eu acho que é importante fazer as duas trajetórias, né? Porque, às vezes, a necessidade de uma mãe é a necessidade de mais de uma. Às vezes, elas são vizinhas, pegam ônibus juntos para ir trabalhar, essa coisa toda. E é super importante, como a gente disse aqui, a unidade entre nós, mulheres, né? Para que a gente possa resolver, de fato, os problemas que nos afligem no dia a dia. É isso mesmo. Tamo junto aí nessa luta. Mais alguém, pessoal? Se mais alguém quiser falar, ainda dá um tempinho aqui. Roseli levantou a mãozinha. Oi? Roseli está com a mãozinha levantada tem um tempo já. Manda, Roseli. Oi, gente, boa noite. Oi, feliz aqui de ver a Solange, a Kátia, a Fabiana, Letícia, que estão encarando aí essa batalha. Então, assim, eu não tenho, assim, nenhuma demanda com criança, que eu já estou velha, né? Eu já estou com neto. E eu não sou responsável direto por ela, né? Mas eu tenho, assim, assistido algumas famílias através de uma outra instituição, que eu percebo, assim, que dentro do ambiente, assim, escolar, a gente tem sentido, assim, a necessidade de alguma coisa além da educação, da formação, da formalidade, de estudar as matérias, exigir o dia inteiro dentro da escola, exigir uma alimentação, que tem a ver um pouco com as relações humanas dos adolescentes e das crianças, sabe? E, assim, a escola está se tornando um ambiente, assim, muito violento, entre eles, entre a direção, entre os professores, ou seja, e tem, assim, eu tenho notado que está exigindo, assim, uma necessidade de ter profissionais que trocam experiências e saberes específicos, né? Por exemplo, tem uma lei do serviço da assistente social que foi votada e aprovada a nível estadual. Precisava discutir isso a nível de município, né? E psicólogos também, né? Porque a gente tem hoje em dia uma demanda grande de violência, né? Violência familiar, e até questões assim relativas à sexualidade das crianças, né? E eu acho que essa questão ela passa também, né? Perpassa também por um mandato, essa preocupação, né? É um pouco dessa história, porque eu estou percebendo que o ambiente escolar ela está sendo assim substituída pela orientação, vamos dizer, da família, entre aspas. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que ninguém mais tem paciência com mais ninguém. Não tem mais paciência entre o pai com o filho, a mãe. E é uma geração que está se formando com uma expectativa diferente, né? Porque com a internet, com as notícias, com a coisa que a gente fala muito da liberdade, as crianças querem coisas novas, elas querem aprender coisas bacanas para a vida, né? Então, eu acho que passa, sim, né, para poder ter uma preocupação nesse lado, né? Desse lado, assim, eu acho que é da formação, assim, mais, não da cognição, das matérias,
mas assim da formação das pessoas como indivíduo, né? É um pouco isso, gente. E desejo aí uma boa campanha para vocês. E a gente vai estar também aí junto. Obrigada. Obrigada, Roseli, valeu. Tem aqui, ó, eu não sei quem levantou a mão primeiro, gente, que eu tô aqui vendo agora. Que a Solange levantou, mas a Verusca ainda não falou, né, Verusca? Se você quiser falar. E aí a gente vai fazendo uma filinha aqui, pode ser? Valeu. Bom, gente, boa noite. Saudar, né, a bancada aqui, que é importante fazer uma discussão sobre educação, principalmente que incide sobre as mulheres, né? Porque falar de educação infantil é pensar principalmente nas mães, que, inclusive, nas feiras aqui que a gente tem feito as panfletagens, reivindicam muito, né, o acesso à creche. E aí, Solange já deu uma explicação, né, porque vocês estão mais na área mesmo da educação infantil, mas aí eu queria pensar junto a temática da EJA, né, porque o município também é responsável pela EJA, né, e não sei se Solange ou mesmo a bancada, né, pode levar aí alguma proposta, porque a gente sabe, eu sou da rede estadual, né, mas assim, do Fundamental 2 e médio, e tem reduzido demais, e o município, ele tem atendido, né, pelo menos historicamente, a EJA, aqueles adultos, que a gente não está num país que avançou, né, e, enfim, tem milhares de pessoas adultas que ainda não fizeram parte da alfabetização, inclusive, porque não tiveram acesso. E essa parte, ela fica como responsabilidade do município, né, até que chegue depois no fundamental, aliás, no médio, né, e vai para as escolas estaduais. Eu não sei porque eu entrei um pouquinho mais tarde, né, eu estava arrumando aqui as aparelhagens, mas vocês estão de parabéns, gente, a bancada inova, ela traz um oxigênio, né? A gente sente nos jovens quando entregamos a panfletagem, conversamos, assim, uma esperança de uma política um pouco mais próxima. Então, é um pouco isso, tá? Vamos junto, caminhamos aí até a vitória. Obrigada, Verusca. Tamo junto aí nessa luta, camarada aí, né, de vários tempos. Queria já aproveitar e passar para a Solange. Solange levantou a mãozinha. Manda aí, Solange, rapidinho, tá? Bom, rapidinho é que é difícil, né, Kátia? 3 assuntos rapidinho é difícil. Mas vamos lá. Vou começar aqui dando um pouco da resposta em relação ao que a Verusca pergunta da EJA no município, né? Verusca, é fácil acabar com a EJA no município. É só você colocar e ir terminando com as vagas em escolas próximas, né? E deixando cada vez mais distante, né? Oferecendo cada vez um quadro mais precário de professores, né? Não tendo professor para substituir e assim por diante, você vai acabando com a EJA. É assim que o município, na verdade, tem conseguido, com êxito, diminuir o número de vagas na EJA, né? Então, para você, de fato, atender jovens e adultos que tiveram fracasso no ensino regular, é preciso ter um olhar muito diferenciado, porque é preciso que a gente tenha uma qualificação para esses profissionais da EJA, que a gente tenha escolas próximas desses núcleos onde a gente tem um número maior de alunos que não concluíram o ensino fundamental 1 na fase regular, né? A gente precisa estudar, ter as pessoas terem acesso a essas vagas e terem, na verdade, um grupo lá qualificado para poder estar recebendo esse aluno. A gente ainda tem EJA no município, ela ainda acontece, né? Mas os polos são cada vez menores, né? A gente tem vivenciado um pouco disso. E a reposição também dos profissionais também é bastante problemática. No passado, por exemplo, no ciclo 2, nós ficamos o ano inteiro sem professor de ciências, por exemplo, né? Eu estou falando como alguém que trabalha também com uma escola de EJA. Então, essas questões todas vão estimulando os alunos que já têm um problema lá histórico de fracasso na educação a abandonarem o ensino, né? Então, a EJA ela precisa de um carinho, ela não pode ser vista como um apêndice, um favor,
Ela tem que ser educação de verdade, ser vista com a seriedade que ela precisa ser feita, né? Queria voltar aqui no ponto da Roseli rapidinho, que é em relação à violência. Na minha opinião, a Roseli, as crianças estão respondendo a uma violência, aumento de violência na sociedade como um todo. Por isso que nós temos que nos enfrentar com o fascismo, né? Porque o fascismo trouxe, na verdade, um aumento de violência para a sociedade no geral. E as crianças estão respondendo a isso. É lógico, Roseli, que o aumento da precarização nas escolas também contribui para o aumento da violência. Eu acho que, assim, é muito importante, por exemplo, a gente qualificar melhor o quadro. Por exemplo, se a gente tivesse psicólogos nas escolas, né? Porque a gente sabe que a escola é um lugar onde a criança vai todo dia, que a família é atendida. Então, seria um local importante para a gente ter outros especialistas. Mas vou dizer para você, hoje a gente não tem quadros. Nosso problema é a precarização, por exemplo, é preciso abrir concurso, é preciso chamar professores concursados, é preciso abrir concurso para diretores, é preciso parar, por exemplo, de fazer assédio moral contra os profissionais, que dizem que a escola tem problema. Esses profissionais estão sofrendo assédio moral. Então, toda essa problemática, ela se repercute numa violência, porque a secretaria age com violência sobre os profissionais, você tem uma precarização no ambiente de trabalho, o professor tendo que dar, às vezes, conta de salas divididas, porque não tem professor para substituir, um professor faltou porque está doente, aí ele fica com uma sala super lotada, né, com crianças que ele não tem, assim, contato diário. Então, a sala super lotada, não tem nem lugar onde colocar carteira, cadeira direito. Ele preparou uma aula, aquela aula que ele tinha preparado vai por água abaixo, e aí, às vezes, tem crianças de inclusão nesse movimento. Então, é uma violência contra esse professor, entende? E esse ambiente desestruturado, com falta de profissionais, ele também repercute uma violência. Então, falta de quadros de agentes escolares, porque, por exemplo, como que você propõe um ambiente saudável de brincadeira na hora do intervalo das crianças se você não tem gente para cuidar delas? Se você não tem gente para assessorá-las? Então, na verdade, o que a gente precisa é que parar com o processo de precarização, contratar através de concurso, concursados. A gente tem que fazer concurso público, chamar nesses concursos quadros suficientes para dar conta da tarefa docente, né? Porque a gente não tem hoje, essa é a realidade. E isso aumenta, sim, a violência nas escolas, né? Então, as crianças já trazem isso que a gente está dizendo aqui, que infelizmente tem acontecido fora da escola, que é um aumento da violência nas famílias, na sociedade no geral, para dentro da escola, e a escola está muito precarizada, isso também aumenta a violência. E para finalizar, Cátia, rapidinho, para finalizar aqui, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que aparece na fala da Fabiana, da Alciana, minha parceira maravilhosa de trabalho, né? Muitos colegas aqui, quero saudar, Senise, as pessoas, os professores da educação municipal que estão aqui hoje, mas dizer o seguinte, né, quando a Fabi retoma essa questão, a Alciana também, da questão de mascarar a qualidade, dizendo que o setor privado, por exemplo, é verdade isso, por exemplo, o pai chega lá para receber a criança está penteadinha, professora sorrindo, está acabada, coitada, mas está sorrindo, dizendo, olha, como foi hoje? Maravilha, um carambão, maravilha, certo? Não tinha profissional para atender a criança chorou a maior parte do dia, não tinha atividade para fazer direito, tudo precário lá dentro, mas ninguém falou, é um silêncio absoluto, certo? Já é muito diferente na escola pública, gente. Por que eles querem acabar com a gente? Porque a gente fala. Nós somos os falastrões. Professores e diretores concursados fazem o que a mãe falou aqui. Encaminham para ouvir. Vai lá, vai brigar pela sua vaga, mãe. Encaminha, fala que tem que ir brigar. O professor fala, olha, não tem, está faltando, a merenda não chegou, está sem comida. É direito. Não chegou material ainda. Nós somos os falastrões, nós cobramos, através da nossa fala, das nossas denúncias, do dia a dia, a gente cobra a qualidade de educação. Por isso eles não nos querem, né? Por isso tem nos substituído por designados, para calar a boca de quem denuncia, de quem fala, olha, tem que chegar comida na escola, tem que chegar material na escola, tem que ter vaga para as crianças. Então, e não é falta de dinheiro. O que a Nara traz é muito importante, que é o seguinte, a Letícia fala, olha, é possível, claro que é possível, porque nós pagamos muito caro, Letícia, para as privadas. É possível mesmo, porque nós pagamos mais do que pagamos para a rede pública.
o gasto para o contribuinte é maior. Entende? Não estamos falando aqui de falta de dinheiro, porque nós estamos pagando mais para o setor privado do que paga. Quem não recebe são os profissionais. O empresário recebe muito dinheiro. Isso. Entendeu? Então, aqui a gente não pode fazer vistas grossas para isso. A gente enriquece uma pessoa só, precariza a educação, precariza os profissionais da educação com o processo de privatização e cobra mais do contribuinte. É isso que nós É verdade. É isso. Obrigada, Sol. Valeu pela contribuição maravilhosa. Muito boa. Desculpa, Lei. Estamos aí no rolê. Bom, gente, para a gente já encaminhando esse final, acho que a gente fez uma boa conversa, um bom bate-papo aqui. Mas ficou faltando a gente também passar os nossos pilares, o que a gente acredita e o que a gente vai atrás. Lembrando, gente, que isso aqui não está fechado. Isso que a gente está fazendo aqui está em aberto, a gente precisa receber contribuições, a gente precisa receber opiniões, porque, como eu tenho dito, nesse MIT todo, que é a construção coletiva, é só assim que a gente vai conseguir, coletivamente. Né? Nós somos um mandato coletivo, nós somos a bancada feminista com 3 professoras, então não é personalista, nós somos aqui, estamos à frente pensando com a nossa militância, a gente quer ver a sociedade melhor como um todo. Então eu vou só dar uma lida aqui, quem tiver alguma contribuição a mais que quiser fazer com a gente vai lançar um Forms, tá? Vai estar na nossa bio, né? Vocês entram lá na Resistência, que resistência? Vocês entram lá na... Desculpa. Vocês entram lá na bancada feminista Guarulhos, tá? Entrem lá no Instagram. Aí vocês vai ter certinho lá o Forms para vocês. Coloquem as opiniões, dúvidas, problemas que vocês estão tendo. Pode colocar que tudo isso vai ajudar a construção, tá? E o que a gente traz aqui, gente? Então a gente vai trazer, atendimento universal às crianças de 0 a 6 anos em creches e escolas de educação infantil pública, gratuita e de qualidade em rede própria. Então a gente é contra a privatização, tá? Avaliação e fiscalização das verbas públicas destinadas para as instituições privadas e ou conveniadas. Muita gente não sabe, mas o que um vereador faz é isso, principalmente a fiscalização das verbas, para onde está indo, porque a gente, na verdade, não sabe, a gente não vai atrás, a gente não busca, né? Então, o vereador, ele serve para isso, não ultimamente, né? Vamos levar em consideração. Aqui, garantia de oferta de vagas na educação de jovens e adultos, na perspectiva de erradicação do analfabetismo, bem como preparar essa faixa etária para o trabalho e prosseguimento aos estudos em outras etapas. Então, gente, é importantíssimo. Eu sou professora da EJA e a gente tem visto o fechamento de vagas, né, de salas, e a gente precisa, nós, quando fizemos várias conversas aí na comunidade, nos Pimentas, que tem diversos bairros lá, é necessário a abertura de vários polos da EJA no município, que nós tenhamos mais professores, contratações, para que isso seja, que todos tenham o direito a ser alfabetizado, a ter uma educação de qualidade e prosperar dentro dos estudos, dentro do seu conhecimento. É isso que a gente mais precisa, para ter cidadãos críticos, né? Política orçamentária que garanta a valorização e compreenda a complexidade da rede municipal, exige 30% do orçamento para a educação. Então é isso, gente, não é 25%, não, é 30%. Hoje o Tarcísio baixou para 25% aí do Estado, são bilhões, 10 bilhões que vai ter a menos. Então a gente exige que os 30% do orçamento sejam para a educação, necessário. Salários iguais para profissionais com a mesma formação, independente da etapa de educação básica em que atua. Então, o professor que trabalha na creche, no fundamental, na EJA, tem que sair de um mesmo parâmetro, tá? Fim do assédio moral, que acontece demais. A Roseli falou aqui, a gente vê nas escolas um aumento da violência nesse sentido, né? Das direções que são muito autoritárias. E isso vem reflexo desse governo, né? Esse governo que traz isso para a educação e quer acabar com a nossa identidade realmente. A educação antirracista com a introdução no currículo escolar da rede municipal sobre a história e cultura do povo negro, dos povos originários e imigrantes. Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Então, a gente já tem isso na nossa rede, né? A gente quer fazer valer, a gente quer
que isso aconteça, que realmente os professores eles tenham a capacidade e possam estar atuando nesse sentido, né, para que a gente possa ampliar toda essa inteligência cultural, toda essa vivência cultural das crianças e, né, de todos os nossos antepassados aí. Construção de bibliotecas públicas nos bairros da cidade com recursos tecnológicos, meu gente, super importante. Hoje, com a tecnologia, não dá para ficar só no passado, a gente precisa atualizar, mas também os livros, eles são super necessários, a leitura de uma forma diferente do que no online, né? Então, a gente precisa ter esse meio termo, e é muito importante a gente ter bibliotecas riquíssimas. Redução do número de alunos por sala, a gente tem que bater na construção de escolas e da estrutura escolar, né? Atendimento de crianças com deficiência, com acompanhamento de profissionais especializados nas unidades escolares, atendendo às especificidades dos estudantes rumo à inclusão. É necessário que o professor seja qualificado para isso. Não é brincadeira, a gente está falando da educação de uma criança que precisa de mais atenção e que precisa de cuidados importantes. Então, tem que ser uma pessoa especializada que entenda. Tá? Ampliação do número de aulas de inglês, espanhol, artes e educação física. Nós temos música também na rede, super pouco, a gente precisa ampliar esse processo cultural, a gente tem que entender que o aluno ele aprende de uma forma geral, de uma forma ampla, de uma forma inteira, corpo, mente, não é uma coisa só. Então é importante a gente trazer esses aspectos para a criança, para a gente transformá-la num cidadão que seja crítico, que seja sensível, que consiga entender as proporções da sociedade como um todo. Então é importante essa ampliação do número de aulas, não só para a qualidade da criança, mas também para o profissional que é especialista hoje na rede, que sofre bastante, tem bastante dificuldade de cumprir essa carga horária que é imensa. Tá? Espaços de educação e acolhimento para os filhos de mulheres que querem retomar os estudos, e a gente puxa isso muito, porque a gente que está na EJA, a gente vê, né, as adolescentes que tiveram que parar por um determinado tempo por causa da gravidez, e voltam, retornam, e a gente precisa de ter um acolhimento para essas crianças. É muito importante a gente ter uma creche que seja noturna, que seja para o pessoal da EJA mesmo. Bom, mais ou menos isso. Gostaria de falar para vocês que a gente está terminando aqui. Se alguém tiver mais alguma informação, alguma coisa, qualquer coisa que vocês queiram contribuir aqui com a gente, coloquem, por favor, naquele link que eu falei para vocês, né, que é o Forms. A gente vai lançar lá na Bancada Feminista Guarulhos, né? Preencham, participem, construam com a gente. Quero muito agradecer as meninas da bancada, a Letícia, a Fabiana, que são minhas camaradas, minhas companheiras aí nesse tempo todo. Queria agradecer a Lica, a Sol maravilhosa que esteve aqui como convidada da gente, todo mundo aí que a gente gosta bastante. Estamos fazendo esse formato para poder melhorar cada vez mais, né? Então, também queria agradecer a Eliana, queria agradecer também a Dani por estar fazendo isso possível, né? Ficou muito legal, ficou muito bacana. Eu acho que conseguimos chegar num objetivo bem legal. E continuamos, então, a nossa conversa, as nossas... pelas redes online, tá bom? Queria dar mais 1 minuto aí para cada um, pessoal. Começando aí com a Solange, né, passando por Letícia, Fabiana, e para a gente finalizar essas saudações finais aqui nesse Meet. Quero só agradecer, achar que esses espaços de discussão são sempre importantes, né, que a gente tem que estar sempre revigorando as nossas discussões. Agradecer a todos que estiveram aqui, dizer que é super importante divulgar, né, esse trabalho que a gente está construindo aí, as meninas Kátia, Fabiana e Letícia estão construindo a muitas mãos aí, que é um projeto coletivo para mulheres que merece ser aí aclamado aí, e a gente precisa fortalecer, tá? Uma boa noite para todos. Pessoal, queria agradecer a presença de todos, de todas, de todos nesse nosso primeiro encontro, que foi um sucesso. Estou muito feliz com a contribuição de vocês via chat, a Solange aí para esclarecer para a gente, até a gata quer participar, a gatinha feminista. E queria deixar para vocês aqui, frisar
esse é o nosso projeto, é a luta que a gente acredita, nós somos trabalhadoras, né, e vamos representar essa classe de trabalhadores e trabalhadoras, agradecer as mamães, as professoras, né, a gente vive uma realidade no estado, que é onde eu atuo, também bem difícil, né? Nos compadecemos também da situação municipal, porque estamos todos no mesmo barco, acreditamos no projeto da educação, acreditamos nesse projeto da bancada feminista, e vamos conosco, é 50.900, vamos fazer esse grande projeto dentro da Câmara acontecer. Gente, agradeço, obrigada pela participação de todos e de todas. 50.900, mulheres de todas as lutas. O nosso papel é denunciar e exigir que todas as leis que foram aprovadas até aqui de educação sejam cumpridas. A gente vai denunciar tudo aquilo que não está sendo feito e a gente vai exigir que todas as leis voltadas para a educação sejam cumpridas para que a nossa cidade realmente seja acolhedora e democrática, trazendo a universalização do bem viver para todo mundo. 50.900 mulheres de todas as lutas. Agradeço, gente. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Quarta-feira, manda. Estaremos aqui de novo. Quarta-feira de Quartas Feministas. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário. Esperamos contar com a presença de vocês de novo. Iremos falar ainda, gente, nas quartas-feiras, sobre saúde, sobre mulher, sobre cultura, sobre tudo aquilo que movimenta a nossa vida coletiva. Agradeço muito, gente. Obrigada. Abrem as câmeras para a gente tirar uma foto. Que tá nessa conversa maravilhosa. Foi ótimo. Então, de parabéns, meninas. Estamos juntos. Ganhar mentes e corações. Abre as câmeras, gente, para a Dani fotografar. Ai, tá linda! 50.900. Estamos juntos. Peraí, que é muita gente. Segura aí. Valeu, gente. A gente agradece a presença. Parabéns, meninas. Força. Estamos na luta. Valeu, Li. Tamo junto, mana. Tamo junto, mano. Tchau. Beijo aí pra todo Valeu, mundo. valeu, gente. Obrigada, valeu. Parabéns, meninas. Foi ótimo. Obrigada. Muito bom, muito bom. Gente, não estou conseguindo colocar todo mundo aqui no mosaico. Acho que tem muita gente com a câmera fechada. Fica tranquila. É isso. Tem alguém aqui com a mãozinha levantada. Quem é? A Miriam. Ah. Olá, Miriam. Ela errou a mãozinha. A Cátia também está com a mão levantada aí, hein? Ela não consegue sair, Dani. Tira a Miriam, que ela não está conseguindo sair. Eu tiro você, Miriam, só um minutinho, pera lá. Tem mais uma aqui também. Ai, com um bebezinho lindo. Ai, quem é? Tá com bebê. Quem tá com o bebezinho? Ai, tira uma foto dele pra gente postar. Também tava na live. Ai, que lindas. Ó, gente, isso daí dá uma postagem já. Fica aí as três. Ficam as três. Isso, galera. Ai, que coisa linda. Maravilha. Ai, que lindos. Aí, fiz umas fotos aqui. Vamos ver como vai ficar. Tá ótimo. Valeu, gente. Espera aí, gente, não sai. Acho que a Silmara não está conseguindo sair. É, pode ser. A Maga também está aí. Tem mais alguém? Tem Circe. Pede para a Dani. Isso. Foi eu acho que tem a Maga também. Pronto. Aê! Pronto. Pode falar palavrão? Pronto, ficou nós. Puta que eu pariu! Vai se fuder! Foi bom pra caralho. Vou abrir uma cerveja, que agora eu vou relaxar, caralho. Foi muito Gente, eu vim mijar que eu não tava aguentando mais. Puta que pariu. Minha vice-diretora tava aí, a Rubens. Arrasou. Eu vi ela entrando e saindo. Ótimo. Fiquei super emocionada. Vocês mandaram Foi bom. muito O que bem. vocês acharam? Qual a avaliação, assim? Foi ótimo.
Foi bastante 59,100, gente. 59,100. Quantas pessoas participaram? Vocês viram? Eu não consegui ver o total. 40 e poucas. E 47 mantendo, pessoas. né? Chegou a Ai, que 47. legal. Arrasamos, gente. 47, Fabiana. Ai, eu tô ficando até com medo de que acho que vai dar certo mesmo esse negócio. Olha, quando é que a gente, numa segunda-feira, numa quinta ou quarta-feira à noite, iria juntar isso presencialmente? Pois é, então. Para discutir educação. Não, Né? é difícil. Tudo bem, tinha os nossos amigos, os nossos parceiros, o Gente, pessoal das ninguém nossas falou do meu correntes. cabelo, tá Até esse parecendo pessoal sai demônio. animado. Até esse nosso pessoal sai animado. Nem né? no RE a gente tem conseguido colocar tanta gente na sala. Então, a gente tá foda. Muito bom. Isso. Acho que amanhã e sexta a gente divulgar como foi, sabe? Olha a louca já anotou as postagens, depois eu passo para a Dani, que agora nós vamos descansar. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem acesso à lista de pessoas que entraram? Eu tirei uma foto para saber o que foi via WhatsApp e o que foi via rede social, sabe?